O governador Mauro Mendes nomeou o promotor de justiça Rodrigo Fonseca para o comando do Ministério Público de Mato Grosso, no próximo biênio 2025-2027. Fonseca foi o mais votado pelos promotores e procuradores do Ministério Público para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. E hoje ele está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, procuradores. Já procurador, né? Já foi nomeado. E seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os espectadores da TV Record. É sempre um prazer estar aqui no Grupo Gazeta e também explanando para a sociedade nossas ideias para o futuro do Ministério Público. Procurador, o Ministério Público, a atual gestão, tem uma boa relação com o governo estadual. O governador Mauro Mendes lançou recentemente o programa Tolerância Zero contra o Crime. Como é que o Ministério Público pode colaborar, pode contribuir nesse combate, principalmente aí às facções criminosas? Lúcio, o Ministério Público criou já o GAECO, nós temos um GAECO na capital e 4 no interior. A nossa ideia sempre foi a integração entre os órgãos de persecução penal e, ao mesmo tempo, de busca de combate às facções criminosas. O governador Mauro Mendes vem se manifestando e tomando ações muito positivas nesse combate. E o que eu venho conversando, e vou fazer uma reunião logo que tomar posse com todos os integrantes do GAECO, é que nós precisamos integrar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, as forças de segurança têm que estar integradas nesse combate ao crime organizado. As inteligências de todos os órgãos de persecução, elas têm que estar integradas, porque você reduz tempo, aumenta a agilidade da informação e ao mesmo tempo você aumenta o combate ao crime organizado com mais atores envolvidos. Agora, naquilo que depende exclusivamente do Ministério Público, o que é que pode ser feito para fortalecer o GAECO? Vai ter aí um novo equipamento, né? Exato. Um equipamento israelense. Exato. O equipamento ele é sempre renovado, né? Porque você tem É esse mesmo que foi usado lá na trama golpista pela PF. É isso? Isso. Equivalente. Isso. Equivalente. Hoje é o equipamento que faz extração de dados celulares. Talvez o instrumento mais efetivo de combate ao crime seja exatamente a extração de dados. Então, o Ministério Público tem que ir atualizando o seu programa, porque surge uma nova tecnologia de telefonia e você tem que atualizar o equipamento para que ele consiga extrair dados também daquelas novas tecnologias. Juntamente com isso, nós estamos aumentando o efetivo de promotores designados nos GAECos do interior, aonde há vara do crime organizado, no caso Cáceres e Sinop. Eram 2 promotores, a gente vai passar para 4. Aqui na capital são 5 promotores, né, sendo 4 deles afastados exclusivamente para o GAECO. E conforme as necessidades, conforme o aumento de demanda, o Ministério Público vai estar à disposição e sempre pronto para aumentar o número de integrantes que façam esse combate. Nós precisamos resolver ou ao menos amenizar no curto prazo essa questão do crescimento das facções. Agora, diminuiu o número de operações do GAECO nos últimos 2, 3 anos? O GAECO até aumentou o número de operações, né? As operações, o que está vendo hoje é que algumas operações elas são feitas com maior discrição, até porque a divulgação muitas vezes não é positiva para a investigação. O GAECO está tendo um foco hoje muito grande no crime organizado, nas facções criminosas, né? E um dos passos importantes é exatamente a desmonetização do crime organizado. E o GAECO vem buscando e tem conseguido sucesso nisso, procurador? A gente tem conseguido bloqueio de bens, né, sequestros, mas é sempre possível evoluir, né? O que eu venho sempre conversando com o pessoal que vai atuar no GAECO, doutor Adriano, é que nós temos que integrar, porque o crime, ele não é no Mato Grosso, ele é no Brasil. Nós temos que integrar não só o nosso sistema local, mas os GAECos do Brasil inteiro. O Ministério da Justiça tem que auxiliar nessa tarefa, porque a nossa atribuição está cindida ao estado de Mato Grosso, mas o crime não tem essa delimitação territorial. Ele está no Brasil inteiro. Então nós temos que estar integrados no combate. Agora, na avaliação do senhor, como combater facção criminosa com dúzias e dúzias de celulares entrando toda semana nos presídios? Então, recentemente, né, o governo do estado já dividiu a Secretaria de Segurança exatamente para ter uma atenção maior
para o sistema penitenciário. Nós temos que evoluir a questão do sistema penitenciário, nós temos que fazer com que o sistema penitenciário não tenha falhas tão evidentes como estamos tendo hoje na questão da chegada de aparelhos eletrônicos dentro do presídio, né? A gente tem informações que até drones estão usando, enfim, o crime vai se modernizando e o Estado tem que se modernizar junto. Então, assim, eu não tenho dúvida, Lúcio, que hoje a maior tarefa é conter o problema que nós temos dentro do sistema penitenciário, porque as ordens estão partindo de lá, isso é notório, e tira 80 celulares num dia, na outra semana se busca mais, ou seja, nós estamos tendo uma falha de segurança nessa entrada. Procurador, agora um tema que tem preocupado e muito o sistema do judiciário brasileiro. É a PEC lá em Brasília que pretende acabar ou pelo menos reduzir com os privilégios que todo mundo conhece como penduricalhos. No Tribunal de Justiça, a presidente lá do TJ falou, olha, eu suponho que pelo menos metade dos juízes vão se aposentar porque a carreira vai deixar de ser atrativa financeiramente. Sem penduricalho, não tem como resolver o problema? Eu acho assim, Lúcio, eu acho que a normatização ela é muito bem-vinda, né? Só que ela tem que ser feita de forma transparente e ao mesmo tempo coerente, né? Por exemplo, hoje, a título de um exemplo, como disse a presidente do tribunal e sabiamente, os magistrados que não se aposentam, eles deixam de pagar uma contribuição previdenciária e continuam no trabalho. Isso custa para o Estado R$5.000. A contratação de um novo magistrado custaria o teto de novo. Ou seja, é muito mais interessante você manter o pagamento desse abono de permanência, que se chama, que contratar outra pessoa para que ela se aposentar. Então, na verdade, se é um ajuste fiscal, ele tem que trazer benefícios fiscais e não malefícios. Agora, o senhor acha que é justo, por exemplo, um juiz ou um procurador, um desembargador, além de um salário que pode chegar a 44 mil, ter direito a privilégios e penduricalhos, e aí, num determinado mês, eles recebem 200, 300 mil reais. Já teve caso aqui em Mato Grosso de, num único mês, um magistrado receber 500 mil. É justo isso? Não, é que isso é atípico, né? Isso não é um vencimento. Um magistrado que recebeu 500 mil, por óbvio, ele tinha algum direito represado há muitos anos e acabou recebendo aquele direito no mês. O teto constitucional ele é cumprido. O que acontece muitas vezes, se você pegar um mês que um magistrado, por exemplo, recebe 13º, assim como toda a população, naquele mês vem dois salários. Mas o penduricalho é todo mês, não é, procurador? Alguns são. O privilégio também. É que o que chamam de penduricalho, a título de exemplo, nós temos o auxílio saúde. Ou você, como uma empresa privada, o poder público pode pagar um seguro de saúde para o seu servidor, ou ele pode pagar aquilo em pecúnia. O judiciário paga isso em pecúnia, assim como o Ministério Público hoje faz um ressarcimento. Então, esses penduricalhos, eu acho que eles são mal interpretados muitas vezes. Você tem um acúmulo de funções. Muitas vezes você tem uma vara onde ela fica sem juiz. O juiz vai lá e responde por aquela vara. O promotor vai lá e responde por 2 promotorias. Ele cumula, por exemplo, uma cidade vizinha. Ele não pode não ter nenhuma remuneração por isso. Todos esses são fatos ocasionais. O promotor fica de plantão no fim de semana. Você vai ter que ter alguma retribuição para isso. Então, a discussão que o Ministério Público sempre faz é o seguinte, olha, se não tiver retribuição nenhuma financeira por um trabalho extra, daqui a pouco nós não vamos ter mais quem fazer, ou nós vamos ter que chamar tanta gente que você, ao invés de um benefício para o poder público, você vai gerar um prejuízo. Você vai ter que contratar bem mais profissionais. Então, isso que acontece muito. Nós temos um plantão permanente até durante a semana. Chega final de semana, vai ter um promotor plantonista, vai ter um juiz plantonista. Essas pessoas têm que ter algum tipo de retribuição. E se você travar muito isso, a alternativa é contratar mais um. Se você contratar mais um, vai ficar mais caro. Procurador, antes da gente encerrar, por que é tão difícil uma promotora ou uma procuradora galgar ao comando do Ministério Público de Mato Grosso ou conseguir chegar a ser desembargadora do Tribunal de Justiça? Eu acho que com certeza nós vamos ter num futuro próximo, né,
mulheres, né, nesses cargos de comando. A questão muitas vezes por exemplo, no nosso pleito nós não tivemos nenhuma candidata, né? Então, eu acho que não é uma questão de sexo, é uma questão de dedicação à vida institucional naquele momento determinado. A questão do quinto, tivemos candidatas e aí passam por um processo, fazem o mesmo processo que qualquer, né, membro ou membra do Ministério Público, e acho que um futuro próximo nós vamos ter. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais vindo para essa concorrência, vamos dizer assim, colocando seus nomes à disposição, porque muitas vezes você vai na disputa, Lúcio, não houve candidatas, e isso não é uma coisa que é desestimulada internamente, ao contrário, nós vamos ter outra eleição, né? A eleição do Procurador-Geral é a cada 2 anos, temos outras vagas pela frente em várias searas, CNMP, CNJ, e cada vez mais você vê a presença feminina nesses órgãos. Agora, algumas listas, você vai na lista, tem 3 homens, e aí não tem um que... É uma questão de opção interna da classe. E aí o seguinte, uma perguntinha assim, tem uma certa provocação. Existe algum jogo combinado entre os homens da instituição para que as mulheres, pelo fato das mulheres não terem conseguido chegar até o comando ainda? De forma nenhuma. Inclusive, nós tivemos 2 conselheiras do Conselho Superior do Ministério Público eleitas agora recentemente, e se você colocar o número de votos delas e o número de mulheres da instituição, elas tiveram vários votos do sexo masculino. Isso é só uma questão de tempo, que eu falo o seguinte: antigamente você tinha uma dedicação maior dos homens à política institucional, isso vem mudando, e com a mudança vão mudar também as lideranças, isso é natural. Tivemos vários estados na Bahia, a doutora Norma já foi procuradora-geral, e vamos ter no Mato Grosso, num futuro próximo. Procurador, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e sucesso a partir de fevereiro, quando o senhor toma posse na Procuradoria-Geral do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Estamos sempre à disposição aí do Grupo Gazeta, da TV Record, para os esclarecimentos que forem possíveis à sociedade. Muito obrigado.